Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marion Branham. Somente crer. Aren't you glad you're in that church tonight? Não está você feliz por estar nessa igreja nesta noite? Not under not this church roof. I mean in the church. Não sob este telhado na igreja. Eu quero dizer, na igreja. There's only one church. Há somente uma igreja. And you don't join it? E você não se une a ela. You can't take a paper in it? You're just born in it, that's all. Você simplesmente nasceu nela, isto é tudo. And you're born in that church, and it's by grace that you're born into it. E você é nascido naquela igreja, e é através da graça que você é nascido nela. You couldn't hunger to come into it. Você não poderia desejar entrar nela. You have no desire of it. Você não tem nenhum desejo disto. You hate the very thoughts of it unless God himself has ordained that you should be in that church. Você odeia os próprios pensamentos disso, a não ser que Deus, Ele mesmo, tenha ordenado que você deve entrar naquela igreja. And if you were, E se você estivesse, if you'll ever be in that church, God knew it before the foundation of the world that you'd be in that church. se alguma vez você estiver naquela igreja, Deus sabia disto antes da fundação do mundo, que você estaria naquela igreja. He ordained it and predestinated you to be in that church. E Ele ordenou isto e te predestinou para estar naquela igreja. Isn't that marvelous? Não é isto maravilhoso? All that hear my voice shall come to me. Todos que ouvirem a minha voz virão a mim. Is that right? Correto? And all the Father has given me will come to me, and I'll raise him up again at the last day. E todo aquele que o Pai me tem dado virá a mim, e eu o levantarei novamente no último dia. See, now people say, I don't believe in such stuff. Vejam agora, as pessoas dizem, eu não creio em tal coisa. Don't despise them, feel sorry for them. See? Não as despreze. Sinto muito por elas. Bem, Pray for them ore por elas. because they haven't got nothing in here and probably never will have nothing to make them believe with. Porque elas não têm nada aqui e provavelmente nunca terão nada para fazer com que creiam. They believe it from a theological standpoint. Elas creem nisto de um ponto de vista teológico. They say, well, yes, I believe it. That's just. Elas dizem, bem, sim, eu creio que aquilo apenas... But I mean, they can't believe unless it's really God in the heart. Amen. See? Mas quero dizer, elas não podem crer a não ser que Deus esteja realmente no coração. Vem? And you can't. E você não pode. Jesus said, he that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life. Jesus disse,
aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Not because he joined church, not because he was baptized. Não porque ele se uniu à igreja, não porque ele foi batizado, Not because he did this, because he shouted, because he did this other. não porque ele fez isto, porque ele gritou, porque ele fez aquilo, outro. Them things are all right. Joining church, baptizing, shouting. Estas coisas estão bem, unir a igreja, batizar, gritar. But he said he has everlasting life because he hath believed. Amen. Mas ele disse, aquele que tem vida eterna é porque creu. Now, in Acts 2:38, Peter said, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Agora em Atos 2:38, Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. And I've wondered through the years when I'd see that and read. E sempre quis saber através dos anos, quando eu via aquilo e lia, I thought, Lord, here comes men and women. eu pensava, Senhor, aqui vem homens e mulheres. I've seen them come to the altar, kneel down and cry and pray, go and be baptized in the name of the Lord Jesus, and a week later be out with the world again. Os tenho visto vir até o altar e se ajoelhar e chorar e orar, serem batizados no nome do Senhor Jesus, e uma semana depois estão fora no mundo novamente. I thought, oh God, surely your word's not wrong. Eu pensava, ó Deus, certamente a tua palavra não está errada. I just can't understand it. Eu simplesmente não posso entendê-la. But if you, Lord, if I'll continue with you, you said your word would abide in me. Porém, tu, Senhor, se eu continuar contigo, tu disseste que a tua palavra habitaria em mim. So I continue with him until now I see what it is. Então eu continuo com ele, vejo agora o que isto é. He's made it known, see. Ele tem feito isto conhecido, vejam. And I never knew it until the Lord just opened it up one day, and there it was, laying right before me. E eu nunca soube disto até que o Senhor simplesmente o abriu um dia e ali isto estava bem na minha frente. That I seen them people wasn't what they was at the beginning. See? That no man can come to me except my Father draws him. Então eu vi que aquelas pessoas não eram o que elas pareciam ser no princípio. Vejam isso. Ninguém pode vir a mim, a não ser que meu Pai o traga. It's not he that wants to be, it's God that elects it to be. Amen. Não é aquele que deseja ser, é Deus que o elege a ser. It isn't whether you want it or not. Não é se você deseja isto ou não. You have nothing to do with it. Você não tem nada a ver com isto. It's God. É Deus. He hardens whom he will harden. He has mercy on whom he will have mercy. Ele endurece a quem ele deseja endurecer. Ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. That's right. Isto é certo. And no matter who you are, what position you have, whether you're the president or whether you're a bum on the street, doesn't make a bit of difference. Não importa quem seja você, que posição você tenha, se você é o presidente ou se você é um vagabundo da rua, não faz nenhum pouquinho de diferença. God has mercy on whom he will have mercy. Deus tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. And before the world began, he ordained that so many people down through the age and who they was would be saved. E antes do começo do mundo, ele ordenou que tantas pessoas, através das eras, seja quem elas fossem, seriam salvas. And everyone that he ordained will come to him. Amen. E cada um que ele ordenou virá a ele. That's right. Correto. Everyone will come, and none of them will be lost. Cada um virá e nenhum deles estará perdido. He's ordained
said there'd be a church there, it would be without blemish, it would be without wrinkle. Ele ordenou, disse que haveria uma igreja ali, ela seria sem mancha, ela seria sem ruga. And now, as the ages moved on, and we've seen them this morning in the lesson, those great Orthodox teachers. E agora, à medida que as eras passaram e as vimos nesta manhã na lição, e aqueles grandes mestres ortodoxos, just as renowned and polished as they could be, just as holy as they could walk on the earth, tão célebres e educados quanto podiam ser, simplesmente tão santos o quanto podiam andar na terra. And the Bible, listen, E a Bíblia, ouçam, the Bible said they were found blameless. a Bíblia diz, eles eram encontrados sem culpa, Because they said, oh, I wouldn't touch that, I wouldn't do this. porque eles diziam, oh, eu não tocaria naquilo, eu não faria isto. See, but that was not grace, that was works. Bem, mas aquilo não era graça, aquelas eram obras. And we're saved not by works what we do, E nós não somos salvos por obras pelo que fazemos. it ain't what I done that saved me, Não é o que eu fiz que me salva, it's what Christ done that saved me. Amen. é o que Cristo fez que me salvou. Bem, Not what I have no holiness. não é o que eu não tenho nenhuma santidade. If I tried to say, well, I quit drinking, I quit smoking, Se eu tentasse dizer, bem, eu parei de beber, eu parei de fumar, I quit stealing, lying, so forth, eu parei de roubar, mentir, ou assim por diante. that's what I done. See? Isto foi o que fiz, bem. That would be my own. I'd have something to brag about. Aquilo seria eu mesmo. Eu teria algo com que me jactanciar. But I didn't quit nothing. Mas eu não parei com nada. He just come to me and took it out of me. See? Ele simplesmente veio a mim e tirou aquilo de mim, vem. That's it. É isto. Then it ain't what I done, it's what he done. Então não é o que eu fiz, é o que ele fez. And then the Holy Spirit then abides in and grows daily. E então o Espírito Santo habita dentro e cresce diariamente. Just grows, makes itself greater and greater. Cresce se fazendo maior e maior, Pushes out the things, the cares, the temptations. tirando fora as coisas, as ansiedades, a tentação. As you overcome them, the Holy Spirit takes its place. À medida que você as vence, o Espírito Santo toma o seu lugar. Do you know what? E você sabe de uma coisa? If you got a real bad temptation of something that's not right, Se você tiver uma má tentação de algo que não está certo, overcome that thing a few times and watch if your testimony doesn't bloom on account of it. vença aquela coisa algumas vezes e observe se o seu testemunho não floresce quanto aquilo. Look at Samson. Veja Sansão, When he found quando ele encontrou the lion run out to kill him, and he slew the lion when the power of God came upon him. o leão, correu para matá-lo e ele matou o leão quando o poder de Deus veio sobre ele. Slew him with his bare hands. Just probably pulled his jaws apart. O matou com sua mão vazia, provavelmente separou as suas mandíbulas. A little bitty curly-headed shrimp about that high. Um pequenino, insignificante sujeito de cabelos encaracolados, mais ou menos desta altura. Little bitty old feller, scrawny, look on the street, 7 little locks hanging around his head like a little sissy. Pequenino sujeito de aparência esquelética na rua, 7 trancinhas penduradas na sua cabeça como um pequeno efeminado. And he wasn't more than a little sissy until the Spirit of God came upon him. E ele não passava de um pequeno efeminado até que o Espírito de Deus veio sobre ele. Now, it wouldn't be hard to believe that a great big giant could slay a lion with his hands.
Agora, não seria difícil crer que um grande e forte gigante pudesse matar um leão com suas mãos? I believe he could do it. Eu creio que ele poderia fazê-lo. But what's the funny thing was this little bitty fella done it. Mas o engraçado da coisa foi que quem o fez foi este sujeitinho. But the Spirit of the Lord came upon him and he slew the lion, threw it over to one side. Mas o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele matou o leão e o jogou do outro lado. And bees built their hive in there. E as abelhas construíram sua colmeia ali. And Samson, the sweetest honey he ever eat, come out of the carcass of that killed lion. E Sansão, o mel mais doce que ele havia comido, vindo da carcaça daquele leão morto. Is that right? Why? Correto? Por quê? He overcome it with the power of God. Ele venceu com o poder de Deus. And if you got something you want to eat some sweet honey from, just overcome it with the power of God. E se você tem algo de onde você deseja comer algum mel doce, vença aquilo com o poder de Deus. That's right. Certo? Watch how good it is. Veja quão bom é. Oh my, pass by. Oh, que coisa! Passe. Maybe you've been a drunkard, and you every time you smell whiskey or beer or something, you want to drink it. Talvez você tenha sido um bêbado, e mesmo assim, todas as vezes que você sente cheiro de uísque, ou de cerveja, ou algo, você deseja beber. Overcome it by the power of God and pass by one down and see what a feeling you got in your heart when all the things dead and gone, man. Amen. All finished. Vença isto pelo poder de Deus e passe por aquilo uma vez e veja que sentimento você tem no seu coração quando tudo estiver morto e acabado, então tudo terminado. Oh my, that's sweet honey. You get out of it. Oh, que coisa! Extraia daquilo aquele doce mel. Now, these people had really overcome. Agora, aquelas pessoas realmente venceram. On the day of Pentecost, they were all filled with the Holy Ghost. No dia do Pentecostes, todas elas se encheram com o Espírito Santo. The powers of God was upon them. Os poderes de Deus estavam sobre elas. They had gifts given to them to speak with tongues and everything. Elas tinham dons que lhes foram dados para falar em línguas e tudo mais. They were just having a marvelous time and the church was on fire. Eles simplesmente estavam tendo um maravilhoso tempo e a igreja estava em fogo. Now, I'll approach from another little standpoint here from Stephen. Agora eu me aproximarei de outro pequeno ponto de vista aqui de Estevão. During this time, to get back to my original text again, if I can. Durante esse tempo, até eu voltar para o meu texto original novamente, se eu puder. Notice, there's a man by the name of Stephen. Observe, ali está um homem chamado Estevão. He was not one of the apostles. Ele não era um dos apóstolos. No, he wasn't. Não, ele não era. He was just a deacon. Ele era apenas um diácono. But oh, brother, he got something in his heart. Mas, ó irmão, ele tinha algo no seu coração. He couldn't stand still. Ele não podia ficar quieto. That's the way every man is when he gets it in his heart. Esta é a maneira que todo homem fica quando ele recebe isto no seu coração. Just can't stand it, man. You gotta tell somebody. Simplesmente não pode suportar. Ó, ele tem que contar para alguém. And here he was out in the street holding a revival, just having a glorious time. E aqui estavam eles, fora, na rua, tendo um revivamento e simplesmente tendo um tempo glorioso. Why, it's like a house on fire and a high wind. Ora, isto foi como um incêndio em cada casa, como um vento forte. You just couldn't stop him, that's all. Você simplesmente não consegue apagá-lo, isto é tudo. So they picked him up down on the street and threw him in the Sanhedrin court. Então eles o apanharam na rua e o levaram para a corte do Sinédrio.
Said, brother, we'll fix that guy. We'll stop all this fanaticism. Disseram: irmão, nós prenderemos este sujeito. Pararemos com todo aquele fanatismo. And they put him in jail till the morning. E eles o colocaram na cadeia até de manhã. The Sanhedrin court met maybe 500,000 people or more gathered out there. A corte do Sinédrio se reuniu, talvez 500,000 de pessoas ou mais se reuniu ali. They're pushing little Stevens out there. Eles empurraram o pequeno Estevão ali para fora. But when he come out, brother, he come out and his face shine like an angel. Mas quando ele saiu, irmão, ele apareceu, sua face brilhava como a de um anjo. Brother, I don't imagine like the light shining, but he shined with a countenance that knowed what he was talking about. Amen. Irmão, eu não o imagino brilhando como a luz, mas ele brilhava com compostura, sabia a respeito do que estava falando. I don't imagine an angel would be maybe like a shining, a light or something shining. Eu não imagino um anjo que estivesse talvez brilhando, uma luz ou algo brilhando. But it meant his shine was this, that he understood what he was speaking about. Amen. Mas isso significava que ele brilhava com aquilo que ele entendia a respeito do que falava. The Bible said that he had boldness. A Bíblia diz que ele tinha ousadia. Walked out there stern and said, ye men of Israel. Saiu dali firme e disse: vós, homens de Israel. Standing by himself like a lamb amongst 10,000 hungry wolves, gnashing for his blood. Sozinho, como um cordeiro no meio de 10,000 lobos famintos, rangendo os dentes por sangue. Said, you men of Israel, all you Judea and so forth and fathers. Disse: vós, homens de Israel, e todos vós da Judéia, e assim por diante, pais. Let it be known to you the God of Abraham, Que isto lhes seja notório, o Deus de Abraão. the God of our fathers appeared to Abraham, brought him up out of Chaldea, giving the promise of this land. O Deus de nossos pais apareceu para Abraão, o tirou da Caldeia, deu-lhe a promessa desta terra. And into him brought in Jesus Christ, whom you by wicked hands has crucified and slain. E o trouxe em Jesus Cristo, qual vós, através de mãos ímpias, crucificaram e mataram. And when he got through with saying that, he said, oh, you stiff-necked, uncircumcised, the heart and ears, you always resist the Holy Ghost. E quando ele terminou de dizer aquilo, ele disse: ó, vós de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, sempre resistiu o Espírito Santo. Like your fathers did, so are you. Como vossos pais fizeram, assim fazeis. Oh, my. Oh, que coisa! I'd like to hear that sermon on a recording. Eu gostaria de ouvir aquele sermão em uma gravação. Brother Beeler, wish you'd have got that one. Yes, sir. Irmão Biller, gostaria de ter gravado aquilo. Sim, senhor. He said, oh, you stiff-necked, uncircumcised, the heart and ears, you always do resist the Holy Ghost. Ele disse: vós de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, sempre resistis o Espírito Santo. Like your fathers did, so do you. Como vossos pais fizeram, também fazeis. Brother, that wasn't pulling any punches, was it? When he knew his blood would be shed like that. Irmão, aquilo não poupou nenhum soco. Poupou? Ele sabia que seu sangue seria derramado daquele jeito. The Bible said he was a man full. A Bíblia diz: ele era um homem cheio. Full of what? Cheio de quê? Full of foolishness. No, sir. Cheio de tolices? Não, senhor. Full of theology. No, sir. Cheio de teologia? Não, senhor. He was full of the Holy Ghost. Ele estava cheio do Espírito Santo. That's where all these great fine qualities lay, because he'd been filled. E aí é onde todas estas grandes, boas qualidades vão por terra, porque ele estava cheio. The world had been pushed out and the Holy Ghost was in him.
O mundo havia sido tirado e o Espírito Santo estava nele. He was a man full of the Holy Ghost. My Ele era um homem cheio do Espírito Santo. stop him, you couldn't do it. Pará-lo? Você não poderia fazê-lo. There was no stopping him. Não havia como pará-lo. He was burning up, brother. Ele estava ardendo, irmão. He had to preach the gospel. Ele tinha que pregar o Evangelho. Amen. And he preached the gospel and done miracles and signs. E ele pregou o Evangelho e fez milagres e sinais. And after a while, when they gnashed up on him, drug him from the courts and took him out there and slayed him. E após algum tempo, quando eles rangiam os dentes para ele, o tiraram da corte e o levaram para fora e o mataram. And they threw clouds and rocks at him till they mashed him to death. E eles jogavam torrões e pedras nele, esmagando-o até a morte. Standing there was Paul, give witness of it. And when Paul looked down and seen Stephen dying, Ali de pé estava Paulo testemunhando aquilo, e Paulo olhou e viu Estevão morrendo. Stephen looked up and said, I see the heavens open. Amen. Estevão olhou para cima e disse: vejo os céus se abrirem. I see the heavens open and Jesus standing at the right hand of God. Vejo os céus abertos e Jesus de pé à destra de Deus. Paul looked down Paulo olhou para baixo. and as he scratched his head, look, what's happening? Eu imagino que ele coçou a sua cabeça e pensou: o que está acontecendo? He said, Lord, lay out this sin to their charge. Ele disse: Senhor, não lhes impute este pecado. And fell asleep in the arms of God, rocked. E dormiu nos braços de Deus, acalentado. Why he never fell another rock? Porque naquela hora em diante ele não sentiu mais nenhuma pedrada. That time on, God rocked him to sleep in his arms just like a mother would her suckling babe. Deus o acalentou, fazendo-o dormir em seus braços, exatamente como a mãe faria com seu bebê a quem está amamentando. God carried him on the bosoms of Christ to the throne of God there, where he's in peace. Deus o levou para o seio de Cristo, para o trono de Deus no além, onde ele está em paz. And numbered among the martyrs, with the martyrs crowned on their night, immortal, standing among man. Contado entre os mártires, com uma coroa de mártir ali nesta noite, imortal entre os homens. That was Stephen, filled with the Holy Ghost. That's right. Aquele foi Estevão, cheio do Espírito Santo, correto. The clods just lost their feeling. The big rocks as they was hitting against his head. Os torrões, as grandes pedras, enquanto acertavam na sua cabeça, apenas fizeram com que ele perdesse o sentido. God rocked him to sleep. Deus o embalou para dormir. Amen. The Bible never said he died. A Bíblia nunca diz que ele morreu. The Bible said he fell asleep. Amen. A Bíblia diz que ele adormeceu. Amém. That's the way Christians die. Esta é a forma que os cristãos morrem. Amen. All right. Amém. Correto.